Aleluia. Glória a Deus. Tudo bem? Mais ou menos bem? Muito bem. Muito bem. Espero que esteja tudo muito bem, porque aí fora as coisas estão indo muito bem. Ontem eu saí daqui, sei lá, 11h30. Cheguei em casa depois da meia-noite. Tinha um aniversário lá. Tinha mais de 40 jovens lá. Aquela rua cheia de carro, não é possível. Os adolescentes, os jovens. Não sei que horas eles foram embora porque eu fui dormir. E estão lá animados com esse futuro, né? O que está acontecendo, como está fazendo. Aliás, o aniversário do Fernando Ortega, que hoje está ficando noivo. O Fernando tem um blog, não sei quantos conhecem, chama Não Morda a Maçã. Então hoje a apresentação é patrocínio da Maçã Mordida. Viu só? E esse Não Morda a Maçã é impressionante. Tem mais de 100 mil acessos mês. É um negócio fantástico. Acho que hoje é a coisa que mais projeta a nossa igreja. É o site do Fernando, Não Morda a Maçã. Eu não sou muito de olhar os sites, os blogs assim, mas recomendo que você olhe isso aí, viu? Porque ele tem recebido convites de igrejas no Brasil inteiro para falar sobre esse tema que é namoro cristão. Por que casar virgem? Como manter o padrão? E botou lá toda a garotada para fazer crônica, fazer coluna, e as pessoas direto mandam perguntas do Brasil inteiro. Como eu faço com essa situação? Continuo namorando, ele quer isso, quer aquilo. Foi para São Luís do Maranhão, 400 pessoas reuniram, fizeram camiseta, Não Morda a Maçã, que nem tinha isso. O pastor colocou ele lá e acha que a nossa igreja aqui é uma coisa maravilhosa. Então isso ia colocar. A percepção que as pessoas têm é a percepção que nós temos. E a influência, o impacto dos valores. Então eu fiquei vendo lá, ele pega as frases que eu falo nas pregações, frases, e bota lá. E as pessoas estão usando as frases no Twitter. Então tem uma frase minha no Twitter que está passando aí, retweetando, como o pessoal fala. Coisas novas estão acontecendo. E eu queria falar com vocês aqui sobre essas coisas novas, porque esse é um exemplo pequeno. Eu queria falar com vocês aqui dois temas que são importantes em relação ao nosso futuro, olhando para o nosso futuro. Primeiro, na parte mais estrutural, nós estamos aqui já há alguns anos andando numa direção com a igreja que eu acho que nós temos que dar mais um passo. Essa é uma reunião da liderança e nós temos que ter clareza de como funciona esse modelo. Tenho falado ao longo dos anos com vocês sobre modelos. São coisas que às vezes não são muito palpáveis, compreendem, é aquilo que a gente tem que olhar na prática. Tem coisas que no papel de um jeito, quando você olha que entra, cai a ficha, né? Isso funciona muito com uma planta de engenharia. Você olha lá, não sei quantas pessoas têm afinidade com plantas, mas você olha como vai ficar a casa, no papel, não tem noção. Parece legal. Aí quando você vê fisicamente, vou chamar isso aqui, muito fechado, muito aberto, muda aquilo, muda assim. Isso acontece sempre. Com a igreja também. Então nós temos um modelo que a associação ao longo desses últimos anos tem falado insistentemente sobre isso. Os pilares, os ministérios, o modelo de discipulado, de pequena família, os tipos de igreja, que está em nossa cartilha, a diferença entre uma igreja plenária e uma igreja ministerial, o que se espera de crescimento através de um culto, que é a expressão sempre maior da igreja, o culto de domingo, o que se espera desse crescimento através da semana, como fazer com que as pessoas que estão em nossas comunidades
se disponham a trabalhar, nós temos uma questão séria, porque nós não criamos pessoas que se contentam a ficar sentadas assistindo. Mas, ao mesmo tempo, nós não damos a elas muito o que fazer. Porque se o seu modelo de igreja não for pensado, na prática, ele será um culto como em todo lugar. Você faz uma reunião, tem um período de música, um período de dízimos, com maior ou menor ênfase, com avisos, uma palavra, uma ministração. E se espera que aquela palavra gere um apelo. E a pessoa venha para o apelo e diga, agora minha vida vai mudar. Isso, obviamente, acontece muitas vezes e é importante. Mas a transformação do indivíduo não vem através daquilo que ele entendeu que você disse. Que é uma diferença daquilo que você diz e daquilo que ele entendeu que você disse. E aí ele vem para frente. Nossas reuniões costumam ter um alto índice de apelo. O que também mostra um lado positivo e um lado negativo. O que significa se a cada apelo a igreja inteira vem para frente? Significa que sempre todos estão com os mesmos problemas? Significa que aquilo se tornou um mecanismo de compensação ou de esperança, de mudança, meio místico até? Significa que nós estamos falando palavras exatamente cirurgicamente definidas e conseguimos determinar o que as pessoas precisam a cada domingo e, portanto, elas estão respondendo? Então, o cristão médio brasileiro, ele tem uma expectativa nesse modelo público culto plateia, né? Tem expectativa de que ele vai ouvir uma palavra de Deus para mudar a vida dele, que ele vai receber uma bênção que vai resolver o problema dele, que ele vai receber uma oração que vai curar as feridas dele. De novo, está tudo certo, mas este é o típico momento de uma pessoa convertida. Então, alguém que não é cristão e que se converte, alguém que está nas trevas e vem para a luz, alguém que toma uma decisão fundamental em sua vida. Então, isso é o típico momento, que é instantâneo, que é um momento de libertação, que é um momento de transformação de postura, que é um descobrimento, esclarecimento, despertamento. São esses versículos, né? Eu gosto desse texto que fala, desperta tu que dormes, né? Cristo te esclarecerá. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, se alguém está em Cristo. Mas, como aliás tudo na vida aqui, isso é muito focado no momento em que as coisas se consertam. E depois daquele momento vem um letreiro assim, e viveram felizes para sempre. Quando termina a historinha, quando acaba o livro, ou para os noveleiros, espero que não tenha ninguém aqui, né, nessa categoria, quando termina a novela, quando faz The End no filme, como é que é depois? Ficou lá lutas e lutas para o casal ficar junto, no final ficar junto, e depois? Ou depois, estatisticamente, eles se separam. Aquela consciência de que o amor vale tudo, eu falo, vamos pensando bem, não vale tanto, acabou o filme, agora vamos. Então a vida real é feita de momentos ao longo do dia, e não no culto de domingo. E se o nosso cristão, depois que se converteu, depois que aceitou Jesus, depois que resolveu se afastar do pecado, tomou a difícil decisão de não ser mais desonesto nos seus negócios, não ser mais infiel nos seus relacionamentos, não ser mais preguiçoso em relação a Deus, entender senhorio e não apenas salvação. Quando entra esse negócio, aí ele tem que ter um acompanhamento ao longo do tempo. E não pode depender de uma palavra de domingo para tomar uma decisão. Então, esse modelo de plateia, ele só funciona se a pessoa que estiver lá, das duas uma, ou for sempre uma novinha que está se convertendo, ou for alguém que está no modelo da chamada teoria da prosperidade. Vai fazer as 7 semanas para ficar milionário, vai fazer o jejum da transformação, a caminhada. Então vem uma série de campanhas de marketing. De novo, também não tem nada contra o marketing, que ele tem o seu lugar também, mas que fica apenas no marketing, para que a pessoa tenha a ilusão
A expectativa de que agora vai acontecer alguma coisa se ela fizer aquele negócio, se ela contribuir com aquele dinheiro. Esse não é o nosso modelo. Nós não pregamos isso. Nós não somos assim. E, portanto, temos um problema se a nossa igreja fica dependendo de um culto de domingo. Porque ela vai crescer e vai esvaziar. As pessoas não vão ficar satisfeitas em sentarem e vão achar o que fazer na vida. De repente, alguém convida, ela vai. Abre outra igreja e começa o mesmo modelo lá. Vai demorar alguns anos para descobrir que bateu na parede de novo. Então há aqui um conceito que tem que ser entendido sobre como nos estruturamos e como crescemos. Na cabeça, na teoria, no papel, esse modelo está muito claro e ele é um modelo ministerial. Nós somos organizados com presbitério e devem existir duas grandes instâncias de reunião na igreja. A primeira, que é a que nós já temos, que é mais ou menos o formato de uma reunião como essa aí ao longo do tempo, é um conselho presbiterial. Presbitério quer dizer governo. Então, pessoas que cuidam do governo. Eu não vou gastar o tempo aqui que eu não tenho para repetir lá todo o Timóteo 3, 2 Timóteo 3 e falar do papel do governo. Mas vocês devem se lembrar, eu sempre repito isso, o governo é tanto melhor quanto mais invisível ele for. O governo não aparece. O governo bom é aquele que deixa a máquina funcionando e dá espaço para as pessoas fazerem. Olhando para os países, o governo bom é aquele que deixa os empresários, os cidadãos se envolverem, fazerem o que precisam, trabalharem, crescerem. Quando o governo começa a querer fazer ele as coisas, isso chama-se estatização. Aí monta as Brás da vida, Eletrobras, Nuclebras, Petrobras e todos os Brás, que são ineficientes, que são pesadas, que são escoadores de dinheiro público. Que governo não existe para executar, existe para garantir, criar um ambiente. Governo bom na igreja é aquele que não aparece, ele é eleito. O que aparece são os ministérios. E os ministérios são reconhecidos. São as pessoas que evangelizam, as pessoas que discipulam, as pessoas que escrevem, as pessoas que compõem, cantam, as pessoas que fazem transformação social, que vão no necessitado, as pessoas que aparecem para a sociedade. Solteiros, casados, divorciados, pombas, serpentes. São essas pessoas que são a igreja e elas precisam ter um espaço na igreja. E quando o governo começa a aparecer muito, vem o que o Rolando falou ontem de centralismo. Então o pastor presidente prega todas as reuniões, faz todas as coisas, decide todas as decisões, tudo passa pela sua mão. E você pode até falar, poxa, eu não quero ser assim, aqui não tem ninguém. Para que eu dou? Então, nós não estamos gerando a geração que vai assumir. Ou se estamos gerando, nós estamos delegando para que ela assuma. E eu queria então falar sobre isso, porque eu acho que essa é uma palavra de Deus para nós nesse momento aqui. Como estamos encaminhando isso como associação? Existe um governo. O governo geral da igreja é o conselho. Então estamos lá eu, o Cláudio e o Osmar como membros do conselho. E de novo, o que se espera desse conselho? Que ele seja invisível. Que ele garanta que as coisas não vão para a esquerda ou para a direita, que não vai ter um problema administrativo, que não vai ter um problema doutrinário, que não vai ter um problema moral na vida da igreja. São as três atribuições principais do governo. Garantir que as contas estão em dia, que as finanças funcionam, que são eles que têm a responsabilidade civil de assinar os cheques e responder pela orçamento da igreja. Garantir que a doutrina é sã e é bem ensinada, que não há um desvio teológico, e garantir de que as pessoas que estão girando aquela máquina, elas têm moral e bons costumes. Não tem ninguém aproveitando do outro.